Estou aguardando a minha convidada chegar para a gente começar a entrevista. Aí chegou, vamos lá. Vamos lá convidar para dividir edição número 29 do Bate-Papo Cultural. Olá, boa noite. Oi, boa noite. Conseguimos, né? Ah, não, aqui é assim, na base da Tá dando insistência. para me ouvir bem? Tudo bem. Lembrando que essa é a edição de número 29 do Bate-Papo Cultural, né? E eu devo, ano que vem, iniciar a segunda temporada em uma nova estrutura. Vai ser bem legal, tem novidade vindo por aí, vai ser bem interessante. Inicialmente, boa noite, Fanny, tudo bem? Tudo bom? Boa Tudo noite a todo jóia. mundo ligando. Eu tô vendo que já tem gente das manas aí se juntando a gente. A Fernanda chegou, Carol também. Enfim, é um Isso. prazer estar aqui. A pergunta que eu começo fazendo para ti é a seguinte: como é que surgiu a ideia de um mandato, de uma candidatura coletiva? A candidatura coletiva, ela surge inicialmente de um coletivo. E ainda não era nem a ideia, uma candidatura ser de início coletiva, era com que a gente tivesse uma voz institucional, né? Organiza o Ele Não, aqui na cidade de Garanhuns, e depois do Ele Não, depois do resultado das eleições em 2018, a gente vê a necessidade de ter um coletivo que promovesse uma conscientização social. E aí nasce o coletivo Mutirô. Dessas primeiras reuniões desse coletivo Mutirô, Fernanda traz esse resgate de que a gente precisava ocupar esses espaços. E aí era uma galera jovem se organizando, e a gente viu essa necessidade de ocupar todos os espaços. Então, começamos nos conselhos, começamos fazendo reuniões, e dessas reuniões surgiram algumas ações. A partir daí, essa caminhada foi mais orgânica, né? A gente, a partir das ações que foram sendo feitas, como, por exemplo, um café com bolo e conversa, onde a gente sentava e conversava com as pessoas da cidade sobre diversos temas, surgiu a necessidade de que a gente aprofundasse um pouco mais. E aí a gente entra com outro projeto que se chama Quarta na Praça, que a gente ia para os bairros da periferia, levar curtas-metragens e discutir sobre diversos assuntos. Era um encontro por mês. Aí a gente trilha um pouco mais essa caminhada e vê a necessidade da gente ocupar os conselhos municipais. E a gente começa ocupando os conselhos, e isso falando em torno de um coletivo, né? Não sou apenas eu, Uhum. não é apenas a Maria, não é apenas a Fernanda, enfim. E a gente vai vendo que a atuação dentro do conselho também era limitada. E aí, a partir disso, quando a gente vai discutir o orçamento da cidade nas audiências públicas, e aí a gente pensou na ideia de apoiar algum vereador, ou enfim, ter alguém que representasse essas vozes, e a gente não sentiu esse acolhimento. E aí, a partir disso, a gente, enquanto coletivo, viu a necessidade de ter uma candidatura. E aí, essa candidatura foi um dos nomes, e ela nasceu coletiva, mas não coletiva porque somos três mulheres. Coletiva porque tem várias pessoas caminhando conosco. Aham. Uh,
primeiro esclarecer para o Nicolas. Nicolas, pode perguntar sim, tá? Assim que eu conseguir encaixar a tua pergunta, nós vamos tocando e faz pergunta e vamos ver o que acontece. Mas assim, tu comentou sobre discutir o orçamento. Vocês são de Garanhuns, certo? Sim, Primeiro sim, toda a uma gente está em simbologia, né? Em isso. É bem. Garanhuns. Tem- Tá cortando um pouco o áudio. Você Tá tá me ficando um ouvindo? pouquinho mais tranquilo. Tu tá me entendendo? Eu cortou um pouquinho o áudio. Você pode repetir? Não, dizendo que Garanhuns tem toda uma simbologia, né? Especialmente para a esquerda brasileira, né? Sim, sim. E me diz uma, e me Essa, diz uma, desculpa. oi. Não, não, tranquilo. Essa, E aí tu comentava sobre que vocês discutem o orçamento. Em Garanhuns tem orçamento participativo? sim, sim, sim. É lei federal, né? Mas a gente Aham. ainda assim, mesmo o orçamento sendo discutido de forma participativa, cumprido esses rigores da lei, a gente viu que não tinha muita efetividade. Então, quando a gente Uhum. chegou a discutir sobre, a gente viu, por exemplo, que o orçamento, o crédito que tinha para a educação inclusiva era R$ 70.000 para o ano. E para Tá? buffet do gabinete do prefeito era R$ 900.000. Tipo, era algo assim, Esse tipo de entendeu? discrepância, né? E aí a gente começa discutindo e começa a ver essa necessidade de estar ocupando esse espaço, até porque e aí eu faço nossa culpa, minha culpa também, e a culpa de tanta gente, que a gente vai deixando com que essa política institucional e partidária, ela se alerre da gente, fique longe da gente. A gente se fixa em brigar sobre política nacional, em discutir sobre bolsonarismo, lulismo, e acaba Uhum. esquecendo que as grandes decisões que afetam nossa vida acontecem na reunião de pais e mestres da escola, no Sem conselho da dúvida. cidade, enfim. E aí, a partir disso, a gente vê essa necessidade e teve uma coisa que você falou que eu queria resgatar agora. Você falou assim, foi bem Sim. simbólico, né? Para a gente é bem simbólico e por muitos motivos. Garanhuns, que é aqui o interior de Pernambuco, é a cidade que nasceu o presidente Lula, mas a nossa eleição ela traz ainda outros simbolismos muito fortes. A cidade tem um diretório municipal do Partido dos Trabalhadores há mais de 30 anos e nunca tinha elegido uma mulher como vereadora. E E ainda agora menos elegeu três. isso. E assim, apesar da gente ser uma cidade é, onde existem mais quilombos em todo o Pernambuco, a gente tem é uma região quilombola, é uma região que não se reconhece enquanto quilombolas, sabe? E aí a gente tem aqui em Pernambuco o nome de a Suíça Pernambucana, coisa que a Caramba. gente. Pois é, né? E aí, assim, até o fato de ser uma candidatura eleita, representada por mulheres, representada com representação de uma mulher negra, isso tudo é muito simbólico, isso tudo é muito forte. Uhum. Carrega já consigo essa história. Claro. E me diz uma coisa, a partir do momento que vocês definiram, vamos fazer uma candidatura coletiva, como é que foi colocar a campanha na rua? Como é que foi a campanha? E, por último, né, nessa pergunta, claro, como é que foi quando saiu o resultado de que vocês estavam eleitas? Como foi o sentimento? Eita, deixa eu ver. A gente passou por muitos bocados, né? Antes de recebermos essa notícia tão maravilhosa. Primeiro porque a gente, enquanto mulheres, a gente recebe uma, alguns obstáculos que essa sociedade patriarcal e machista ela carrega consigo. Então, obviamente, não foi fácil. Os nossos nomes também não surgiram assim do nada. Somos três mulheres diferentes. Temos a atuação no mesmo coletivo, que é esse coletivo Mutirô, mas também participamos de coletivos de vivências diferentes. Por exemplo, a Marília, ela
é cantora, ela é rapper, ela é do movimento estudantil, ela está estudando psicologia, tem 21 anos. A Fernanda Limão, ela é poeta, ela é professora e ela faz parte de um coletivo enfim, de artes. E eu tenho minha militância, eu faço parte da rede de fortalecimento LGBT do interior do estado. Sou mãe, sou casada, sou a mais velha das três, sou advogada também. E nos reunimos nessa intenção. Então, nossas caminhadas são bem diferentes, nossos nomes Uhum. surgem de formas diferentes, de âmbitos de atuação diferentes. E no meio dessa campanha, a gente encontra uma pandemia. Então, para além das nossas atividades, a gente desenvolveu aqui também um projeto organizado pela Frente Brasil Popular, que fazemos parte, e aí coordenamos eu e outros coletivos, enfim, coordenamos esse projeto que se chamava Mãos Solidárias, que cuidam da terra e alimentam o mundo. A gente distribuía marmitas solidárias diariamente. Então, isso no auge da pandemia. No auge da pandemia também, eis que começa a pré-campanha. E isso Uhum. foi bem complicado, porque tivemos de nos adaptar. A princípio, a pré-campanha e a campanha começou muito de forma virtual, com lives e plenárias pelo Zoom, a gente aprendendo a usar essas formas de atuação e de convivência. E nossas atividades continuavam, né? Então, diariamente eu estava lá no projeto Mãos Solidárias. A Fernanda, enquanto ela, ela trabalhava mais virtualmente, porque ela pertence ao grupo de risco, ela é diabética, e aí ela não podia estar na rua, e a Marília tinha também suas atribuições e uma, duas vezes por semana vinha no projeto. E assim começou nossa campanha, até que chegou o momento que a gente disse, a gente tem que colocar a campanha na rua. E foi bem complicado porque a gente não tinha dinheiro, Uhum. a questão financeira era um problema, apesar de termos algumas promessas de apoios, o apoio que veio mais real mesmo foram dos coletivos e dos movimentos que a gente faz parte. Então, Uhum. eu trabalho em conjunto com o MST chegou junto da gente, trouxe alguns militantes, o pessoal da militância Cores da Resistência, que é uma militância aqui do interior, também chegou com trabalho, então a gente tinha muito trabalho, a gente tinha gente que se chegava para somar diariamente, e aí a gente começou fazendo aquele trabalho de base de formiguinha mesmo, de ir de porta em porta, de falar sobre quem éramos nós, o que a gente já tinha feito, todos os projetos que a gente já tinha construído ao longo dos anos aqui na cidade, e pedir um voto de confiança. E é assim que foi feito. E para que a gente soubesse de fato que estávamos eleitas, foi uma grande surpresa, porque, para você ter uma ideia, aquele problema que houve no Brasil todo na contagem dos votos atrasou também aqui. Então, saiu Claro. o primeiro resultado do prefeito, o nosso prefeito da coligação foi eleito, e a gente foi para o comitê dele para dar parabéns e tal, até porque a previsão de que o resultado dos vereadores sairia apenas no outro dia. E quando a gente está lá, ele no discurso de posse, a gente recebe a notícia, o pessoal começa a gritar embaixo, a gente foi eleita, as manas estão eleitas e tal. E aí a gente estava em cima do palanque, começou a gritar por lá, foi muito emocionante. E esse sentimento muito real, assim, todo mundo se sentiu parte, todo mundo fez essa construção. Então ninguém dizia assim, Fane das Manas, a candidatura coletiva foi eleita. Era tipo assim, a gente foi eleito, a gente agora está lá, nossa voz vai ecoar. E isso foi muito lindo. Tipo, é um de nós que está lá dentro. É, foi bem isso, assim. A base da nossa campanha, ela se estruturou, ela se fundamentou em três princípios básicos, né? Representatividade, coletividade e a defesa do direito dos trabalhadores e das trabalhadoras. E aí foi muito isso, assim, quando a gente chega lá, a gente
sente, e esse sentimento é um sentimento que continua sendo mostrado nas ruas. Ontem eu fui tomar um sorvete com o Jorge, ele acabou de entrar aí na live. Um beijo, professor Jorge Noronha, da Militância Cores da Resistência. E aí chegou uma menina e disse: Você é Fânia? Eu disse: Sou. Aí ela falou assim: Lembra de mim? Eu falei com você no Instagram, que eu estava trabalhando, meu pai era candidato, mas eu estava torcendo para que vocês conseguissem. E eu, Legal. lembro! E assim está acontecendo, assim, diariamente a gente recebe esse carinho e essa responsabilidade a mais, tanto das pessoas que votaram na gente, quanto de quem não votou, porque a gente entende que isso agora é uma realidade. Vamos trabalhar para o município, para todos os munícipes. O Nicolas faz justamente uma pergunta nesse sentido, tá? Ele comenta assim, ó: parabenizo pela campanha, tiveram meu voto pela ideologia. Quanto a quem não votou em vocês, como as manas garantem a representação? A ideia é essa, é trabalhar, sabe? Como a gente sempre trabalhou, independente de ter ou não um mandato efetivo. A gente já construiu aqui na cidade, por exemplo, um cursinho popular pré-ENEM, que a gente atendia não só pessoas de Garanhuns, a gente teve no ano passado 80 alunos em 4 cidades diferentes que vinham aqui para a cidade para ter aula, e a gente conseguiu, por exemplo, que mais da metade dessa turma, 47 alunos, entrassem em universidades públicas. A ideia é trabalhar independente em quem você votou. A ideia é que a gente possa desenvolver trabalhos, desenvolver leis, fiscalizar a atuação da prefeitura de um modo que seja bom para todo mundo. Porque é sobre isso, né? Você trabalhar no Uhum, serviço público é exatamente sobre você fazer a cidade um lugar melhor para todo mundo. com Até, certeza. tem até uma coisa Diga. interessante para falar, Hum. desculpa, é que a Não, gente fala. não tem noção de onde vieram nossos votos. Assim, Sim. por exemplo, alguns vereadores têm assim, fulano do bairro tal, cicrano de tal distrito. A gente não tem, Uhum. porque a gente teve votação em todos os locais de votação. Nossos votos eram 1, 2, 3. A gente, assim, conseguiu ter representatividade, estar representando pessoas de diferentes bairros, de diferentes locais. Então, ainda que a gente tivesse essa ideia, que não é a ideia que a gente tem, de vamos trabalhar apenas para o bairro tal, que foi o bairro que deu o voto para a gente não poderia, porque, na real, a gente teve uma votação de diversas pessoas. O que a gente tem mais seguro é assim, que alguns setores, algumas bandeiras nos abraçam mais. Então, a gente tem Uhum. os artistas da cidade, a gente tem uma aproximação grande porque nós três trabalhamos com cultura, direta ou indiretamente, com saúde, com educação, com direitos humanos, enfim. A base de vocês é a cultura, basicamente, né? Pelo que dá para entender. São os movimentos Cultura, culturais da cidade. direitos LGBTs, a gente Sim, tem uma atuação, assim, somos feministas, né? Somos mulheres sim, feministas. sim, claro. Fazemos parte de coletivos feministas da Marcha Mundial das Mulheres, enfim, além de outros coletivos, mas o que eu acho que diferencia mais o nosso público votante é realmente a juventude, né? São as Uhum. pessoas que dão seus primeiros votos, enfim, pessoas que inclusive chegaram para a gente e disseram assim, foi a primeira vez que eu estou votando, feliz de estar votando, é a primeira vez que eu sei em quem eu vou votar. E assim, até a gente fez uma ação quando a gente viu que estava chegando no fim da campanha e a gente não estava tendo perna para chegar em toda a cidade, porque a gente fazia o porta a porta por bairros. A Uhum. gente começou a oferecer o delivery do nosso material para que as pessoas fizessem o porta a porta. E a gente teve uma Uhum. receptividade muito grande. A gente teve mais de 150 pessoas que solicitavam, ligavam e diziam assim: eu preciso do material de vocês, porque eu quero mostrar aqui nos meus vizinhos, eu quero mandar para minha Que bom. mãe, não sei o quê. Isso foi muito massa. Quantos votos vocês conseguiram?
918. Puxa. Me diz uma coisa, outra coisa que eu tenho para te dizer. A gente tem uma situação na política brasileira que todo mundo, né, tende, né, a reclamar, porque a política, aquela coisa, não sei o quê, incomoda, são sempre os mesmos, papapá. Aí, de repente, surge para mim, uma condição nova, que são justamente os mandatos coletivos, ou as candidaturas coletivas inicialmente, que depois algumas, claro, se tornaram mandatos coletivos. Como é que tu vê a possibilidade desses mandatos coletivos agora, eleita, né, reformularem vamos dizer assim, ressignificarem, se é que dá para usar essa expressão, ou melhor, dá, né, a política municipal inicialmente? Porque, na realidade, tu tem um fenômeno, vamos colocar como fenômeno, né, que pode, lá pelas tantas agora, tornar-se estadual, ou mesmo nacional, né? Aqui em Pernambuco, inclusive, já é estadual, né? Aqui a gente tem umas deputadas estaduais que foram eleitas, que são as juntas, são co-deputadas estaduais, 5 mulheres de 5 cidades diferentes. Acredito que não aqui, mas em todo o resto do país, mas aqui no Nordeste a gente vê esses traços de coronelismo e de oligarquias familiares bem mais fortes. Então, na cidade, nós somos a primeira candidatura do campo progressista, a única candidatura eleita que não recebeu nenhum apadrinhamento político. A gente chega sem ter nenhuma, como é que eu posso dizer? Ninguém da nossa família já trilhou esse caminho. Eu vejo a candidatura coletiva como uma estratégia mesmo, sabe? Nesse sentido de que política partidária é feita através de estratégia política. É um jogo mesmo. As pessoas falam assim, é um jogo político. É um jogo mesmo. Se você não traça um objetivo, se você não se organiza, você não consegue desorganizar o sistema. E esse é o nosso grande primeiro passo. A gente dá um passo e a gente já vê que o horizonte mudou. Porque agora, não só aqui na nossa cidade, mas Garanhuns é uma cidade polo para mais de 34 municípios que estão ao nosso redor. E assim, as pessoas se chegam e dizem assim, poxa, se as meninas conseguiram, a gente também consegue. Eu estava no banco e o segurança falou assim, eita, na próxima eleição a gente vai fazer uma candidatura só com os seguranças de banco. Eu disse, que massa, que boa ideia. Porque é sobre isso, é sobre representatividade. É muito difícil que eu tenha 900 votos sozinha, mas mais fácil que eu consiga 200, 300 votos. E com 200, 300 votos, eu estou só contribuindo para ser cauda de alguém, para que alguém seja eleito e chegue nesse coeficiente. A partir do momento que a gente une força em torno de um só, a gente sabe que o projeto se torna mais real, mais efetivo. Esse é o grande X. Mas há uma grande dificuldade, é claro, em exercer esse mandato de forma coletiva, primeiro porque não existe previsão legal. Dentro da organicidade da Câmara ainda não existe nenhuma lei, nenhuma norma que permita esse compartilhamento. Então, esse compartilhamento do mandato, ele é feito fora do gabinete, né? Assim, fora do gabinete não, fora da plenária, dentro do gabinete. E acho que é isso, assim, a gente se espelha bastante na mandata coletiva das juntas, que foram eleitas deputadas estaduais aqui, co-deputadas estaduais aqui em Pernambuco, e que são parceiras, apesar de serem de outro partido, são do PSOL, nós somos do PT. E no PT, para além daquele simbolismo e daquelas histórias que a gente traz, somos a única candidatura coletiva eleita para o interior do estado, no estado inteiro, aliás. E interessante que, nesse exemplo que tu citou, né, do guarda do banco, entra muito, como eu chamo, a questão da teoria do exemplo, né? Quando eu vejo, como tu mesma disse, se elas conseguiram, não é que se elas conseguiram, elas batalharam, elas se reorganizaram, elas tiveram, como tu disse, toda uma organicidade, mas elas conseguiram. Ora, muito que elas conseguiram, eu posso me organizar, como ele mesmo disse, e tentar também.
Então, isso é um pouco teoria do exemplo. E tu fica muito assim, tu te torna, por incrível que tu não te dá conta, né? Tu te dá conta agora, que tu te torna uma referência, né? Sim, Para sim, é outras isso. pessoas, né? É isso. E, E assim, só trazendo que a gente também entendeu essa e desenvolveu essa estratégia porque a gente viu dar certo com as juntas, por exemplo, que foi uma candidatura que acho que 39, 40 mil reais, não lembro quanto de dinheiro elas tinham na época, mas elas conseguiram ser eleitas. E uhum, 5 mulheres diferentes, de cidades diferentes, que conseguiram e que trouxeram esse exemplo. Porque é isso. A gente tem que entender que a gente, principalmente quem vem de movimentos sociais, essa organização que vem, essa educação popular que nos traz exemplos e que a gente tem que aprender, a gente tem que entender que a gente tem que ir absorvendo. O que é bom, a gente tem que absorver. E a gente absorve para que a gente possa organizar e ocupar os espaços. Porque por que que a política é do jeito que é? Por que que ninguém gosta de falar de política? Em algum momento você falou assim, ah, é difícil. É difícil, sabe por quê? Porque existe um projeto de poder que afasta o povo do poder. Que diz assim, sim, política é ruim. Ah, isso, falar de política, não, ó, política e futebol não se discute. Gente, discute. Política se discute. discute, futebol se discute. A gente tem que quebrar com esses paradigmas e entender que todo mundo faz política. Todo mundo. A gente, quando diz bom dia para o vizinho, a gente está fazendo a política da boa vizinhança. Quando a gente fala com alguém, quando a gente adiciona alguém numa rede social, isso é política. Ou E é não isso. adiciona, né? Ou não Ou adiciona, não é? adiciona. É É porque isso. eu costumo dizer que política vem de polis, né? Política Sim. é coisa da polis, né? Aquela polis grega lá, da Roma antiga, da Grécia antiga, né? Da Grécia antiga. Uma coisa que eu queria te perguntar é o seguinte: vocês na cidade, vocês três, ou o pessoal do movimento, né? Que vocês fazem parte do coletivo, moravam tudo numa região ou vocês se espalharam pela cidade? Vocês moram em situações distintas? Como é que é a disposição de vocês na geografia da cidade? A gente mora. A Marília mora no centro, a Fernanda, a família dela mora perto da casa que eu moro, assim, coisa de algumas ruas. Mas a Fernanda, ela mora também, por conta da faculdade e do trabalho, ela também fica ali pelo centro. Então, estamos em bairros diferentes da cidade. Eu acho que o que nos une especificamente não é a localização geográfica, até porque Garanhuns não é uma cidade tão grande. É uma cidade com 140 mil habitantes, não é tão grande assim. Foram mais mais a questão dos movimentos que a gente faz parte, entendesse? Uhum. Eu pergunto isso porque possivelmente deve-se essa condição de vocês na geografia da cidade, o fato de vocês terem votos em várias localidades, né? Talvez tenha Sim, sido isso, né? também. É possível. Como eu te falei, assim, a gente passeou durante o período de campanha na rua, a gente foi para os bairros periféricos e do centro, enfim. E a gente fazia, quando a gente se dispunha a fazer um porta a porta, a gente ia assim, em todas as ruas daquele bairro. E aí ia eu, a Marília, a militância que se chegava, e a gente ia de casa em casa, e não era tipo jogando um panfletinho ou deixando lá, era falando sobre o que era o projeto. A cidade aqui, a gente não tem um horário eleitoral na televisão, televisionado, por exemplo, Uhum. porque a gente não tem uma estação de TV na cidade, tem na cidade de Caruaru. Então, o que passa na TV daqui é a candidatura, as candidaturas da cidade de Caruaru. O tempo que a gente tinha na rádio, pela coligação, ele ficou de um jeito que só falava o nosso nome, assim, Fanny das Manas. Que inclusive isso, a gente teve de mudar o nome da nossa candidatura. A nossa candidatura se chamava As Manas, Nossas Manas, e depois ficou As Manas. Só que aí a Justiça Eleitoral aqui do estado de Pernambuco, ela entrou num movimento de tentar coibir essas organizações.
E aí atacaram todas as candidaturas coletivas do Estado, pedindo que explicassem o nome, ou inclusive impugnando o registro de alguma delas. E aí, quando a gente recebe essa impugnação, quando a gente recebe esse questionamento, a gente entende que a gente não teria capital e tempo para batalhar, para recorrer. Então, a gente modifica o nome da candidatura de Asmanas para Fanny das Manas, já que a gente tinha que estar com o nome que a pessoa é registrada, tinha que estar lá na urna. Interessante, né? Que tu vê, a gente pensa que a justiça eleitoral imagina algo o mais democrático possível, né? E tem outra percepção, né? De justamente vetar esse tipo de candidatura, né? A gente recebeu realmente isso como uma perseguição. E aí, claro que objetivando não apenas coibir agora nessa legislatura, mas sim pensando em 2022, porque é uma organização que dá certo e que não é proibida pela lei. Porque em que pese eu falar assim, não temos previsão legal, mas também não tem nenhuma proibição legal, sabe? Não tem nenhuma ilegalidade. Não há ilegalidade. É permitido. Acho que está dando delay. Oi, peraí, só um pouquinho. Mas é isso. É permitido. Eu não sei quem está vendo, está me ligando. Só um pouquinho. Tá. Tá, vai. Pode falar. Não é isso. É permitido, não é proibido, não existe vedação legal. E aí é uma forma do povo dessas pessoas periféricas, negras, LGBTs, estarem ocupando esses espaços de poder. E como eu falei lá atrás, existe já uma política que afasta o povo dos espaços de poder. Então, do mesmo jeito que a gente tem uma ação para ocupar esses espaços, quem quer manter esses espaços protegidos gera uma reação. Aqui em Pernambuco houve um movimento, tanto do Ministério Público Eleitoral quanto dos juízes eleitorais, nesses sentidos, né? Porque essas candidaturas coletivas, elas chegam cheias de novidade, de modernidade, diversidade, é representatividade. E essas candidaturas coletivas, elas têm gênero, elas têm raça, têm idade, então maioria delas é feita por mulheres, por pessoas negras, por pessoas jovens, ou pessoas com deficiência. Você vê, se você pegar um mapa das candidaturas coletivas que aconteceram no país, você vai ver que é isso. E isso assusta também, né? Quem não quer perder os seus espaços. E aí veio a reação. Mas ainda assim conseguimos, estamos eleitas e estaremos aqui trabalhando, fazendo com que nossa voz ecoe. Dá para dizer que incomodou, né? Quer dizer, o primeiro sinal de que já começou incomodando lá atrás, né? Incomodando, porque eu quero dizer, incomodando esse status quo vigente, né? De que, sim. Não, o poder é nosso. O poder pertence a... Tipo assim, o meu brinquedo é esse aqui, não divido com vocês. E aí surge um coletivo representado por 3 mulheres, olha que absurdo, né? Que de repente resolve se eleger e se elege. Que desaforo, né? Parece um pouco por aí, não acha? É isso. Alguns blogs da cidade, quando fizeram análises, aí trouxeram uma coisa que eu achei assim, no mínimo engraçada, né? Eles trouxeram assim, não, porque são 17 cadeiras aqui, né? Das 17 cadeiras, só uma entrou na raça, só uma veio no suor, só uma. E aí a gente parada assim esperando, né? Porque a gente foi eleito, mas a gente entende que essa construção, essa caminhada não foi só nossa. E é isso que chama tanto a atenção. E as pessoas falam assim, elas entraram, e era essa análise que aconteceu em vários blogs, né? Elas entraram, a candidatura da Fanny das Manas entrou e foi uma candidatura que surpreendeu, porque dentro do partido da gente mesmo,
os favoritos a serem eleitos eram outros. Durante a caminhada, no fim desse processo, é que a gente começa a despontar. E as pessoas começam a dizer assim, não, as meninas estão organizadas, as meninas têm chance também. Mas não se tinha muita fé até no nosso projeto. Apesar de entendermos que estávamos movendo com estruturas, inclusive com as próprias crendices populares, de que política não é espaço para mulher. Na nossa Câmara, pela primeira vez na história, vão ter 5 mulheres eleitas lá. São 17 vagas, isso não é nem um terço do que a gente tem. E mesmo assim é algo que chama atenção. A cidade tem mais de 54% de mulheres, então por que não estamos representadas nesses espaços? Sabe? É verdade. E é... Me diz uma coisa, que tipo de proposta vocês já imaginam para esse primeiro ano de mandato, ou para o começo da legislatura? A gente estruturou desde a campanha, de forma coletiva também, 13 pontos de atuação. E dentro de cada ponto a gente estruturou 3 propostas que a gente entende bem viáveis. Mas a gente também sabe, é uma realidade, que a Câmara que a gente encontra hoje, ela não é uma Câmara, como é que eu posso dizer assim, completamente funcional, porque nossas pautas e nossas bandeiras, elas não são não são a de todos aqueles que estão ali, né? Somos a única candidatura eleita do PT, a única do campo progressista. Ali foram eleitos pastores. Oi? Ih, caiu. Oi. Alô? Tu estava dizendo que foram eleitos pastores. Foi a Pastores, primeira candidatura do PT, o único do PT eleita, né? bolsonaristas, enfim, parentes. Na verdade, assim, dentro de uma mesma família tem 3, 4 pessoas que estão lá eleitos. E quem é eleito é assim, fulano de cicrano, ou fulana de cicrano, entendesse? Então, assim, nossas pautas já são bem difíceis de trabalhar e a gente não espera que seja fácil, claro. A gente não chegou aqui porque foi fácil. Mas a gente entende que dentro dos 13 pontos que estão estruturados nas nossas propostas, a gente vai conseguir. E de cara, a gente já sabe que um grande desafio é colocar o gabinete na rua. É um gabinete em movimento, porque um questionamento que a gente recebeu é que políticas, pessoas políticas, só se veem de 4 em 4 anos quando é para pedir voto. Então, uma das nossas propostas é ter esse gabinete itinerante, é estar na rua, é estar em cada bairro. Então, em janeiro a gente vai sentar, a gente vai estruturar esse calendário. E os desafios são, assim, enormes. A gente tá com muita gana, com muita força, com muita vontade de trabalhar, mas a gente sabe que existirão muitas dificuldades. E aí, sendo bem sincero, não haveria como a gente chegar e dizer assim, esse ano a gente aprova 10 leis, até porque a gente sabe das dificuldades que será, então a gente entende que é preciso ter muita articulação, é preciso que a gente faça muita política e converse com pessoas que não fazem parte do nosso campo, por exemplo. Os desafios são do tamanho da vontade que vocês têm, porque você tem eu noto que, pelo que tu fala, que tu tem uma vontade assim, quase uma ânsia, né, de assumir de uma vez né, a candidatura, o mandato, melhor dizendo, e colocar a coisa para funcionar, né? Eu acho que talvez essa ânsia vem muito dessa responsabilidade que a gente tem, né? Sim, sem dúvida. As pessoas depositam na gente uma confiança muito grande que vai muito mais além desses 918 votos que a gente recebeu, é muito mais além do que isso, porque são pessoas que se veem e que se inspiram na gente. E existe uma responsabilidade. Eu acho que eu vou trazer uma frase assim,
daquele livro do Pequeno Príncipe, ele diz assim, você é responsável pelo que você cativa, e é um pouco disso, assim. Sim. É uma responsabilidade muito grande, porque a gente sabe que a gente está carregando com si, conosco, todos esses sonhos, todas essas vontades de fazer diferente. É, é a pressão da gente ter que representar o nosso partido, o Partido dos Trabalhadores, que vem nessa onda do antipetismo muito grande. É a gente saber que pessoas LGBTs nos veem e tem assim, como estamos lá com vocês, pisaremos naquela câmara, seremos aquela voz, ah, artistas, professores, e tudo isso nos dá muita responsabilidade, nos dá muita vontade de poder começar. Me diz uma coisa, para encerrar essa conversa que para mim está sendo riquíssima. Quem são as fãs das manas? Tem a Fernanda Limão, que entrou aqui junto conosco, não sei se ela ainda está por aí. Ela é poeta, ela é professora, ela é agente de disciplina aqui no município, também faz parte do Conselho Municipal de Educação do Fundeb. Aí a gente tem também a Marília Ferro, que é essa força da juventude, ela vem do movimento estudantil, é estudante de psicologia, faz parte do centro acadêmico do curso dela. Ela constrói a Marcha Mundial das Mulheres aqui na cidade, no coletivo Ranúzia Alves, além de fazer parte também do coletivo Delírios Antimanicomial. A Fernanda Limão também é produtora cultural, ela aí me corrigindo aqui, acrescentando. E é rapper, ela faz parte dessa nova geração de artistas da cidade que resiste. Porque a cidade de Garanhuns, ela tem um festival de inverno que é reconhecido nacionalmente e tal, mas nós que somos artistas, a gente vive de arte o ano todo. Não é só em 15 dias, não. E por isso que esses artistas resistem. E tem eu que, como eu já falei, mas vou trazer de novo, eu sou mãe, nas horas vagas eu trabalho como advogada e trabalho também com produção cultural, com grupos de capoeira, faço parte do Ginga Brasil, um grupo de capoeira que já tem mais de 20 anos e, enfim, é um pouco disso. Construímos a Frente Brasil Popular, Coletivo Mutirô, Rede de Fortalecimento LGBT no interior do estado, e somos isso. Não sei se Se fosse respondi aí também. definir, se fosse definir em uma palavra, que palavra seria essa? Nós três somos luta. Eu acho que é isso. Acho que Eu tenho a te agradecer muito pela disposição, pelo papo, por essa conversa aqui no Bate-Papo Cultural, edição 29. Dizer que foi um prazerzão te conhecer. Prazer conhecer esse pessoal lá de Garanhuns, Pernambuco, pessoal que está afim de fazer um mundo diferente, uma política diferente. Eu queria te agradecer muito por ter vindo ao Bate-Papo Cultural, meu. Muito obrigado. Ô, Ulisses, a gente que agradece, a gente está sempre à disposição quando quiser. E se puder, venha aqui em Garanhuns, venha conhecer a nossa cidade, venha ver quanta coisa boa a gente tem. E agradecer também a todo mundo que. Agradecer a todos que nos assistiram nesse bate-papo cultural aqui. Foi um prazer tê-los aqui no chat. É isso. Curtam, compartilhem. Vamos lá. Isso aí. Obrigado, Fanny, mais uma vez. Obrigado a todo mundo que apareceu no chat, que assistiu nosso bate-papo. Parabéns mais uma vez pela conquista de vocês e que a luta continua. Um abraço. Um abraço. Beijo, Ulisses. Lembrando, Tchau, tchau. só para lembrar o pessoal que amanhã eu vou ter a 30ª edição do Bate-Papo Cultural. Eu vou receber o professor e historiador lá do Rio de Janeiro, do Campo de Goitacazes, Cristiano Purrar. É isso aí, até amanhã. Um abraço para todo mundo. Boa noite. Então, até amanhã, gente. Tchau. Tchau.